que a nossa proposta, então, encerramos essa votação agora da urgência do 17 e 21 e transferimos para a semana que vem, então, essa outra pauta. No que se refere ao Partido dos Trabalhadores, é possível construir. Como falando agora pela liderança, eu quero primeiro, senhor presidente, cumprimentar, nobres deputados, o deputado Vitor Hugo. Claro que ele, como líder do governo e o líder da bancada do PT, tivemos embates bastante frequentes, mas sempre muito elegantes. Eu quero reconhecer publicamente a dedicação, a educação, a maneira como o deputado Vitor Hugo relacionou-se com o Partido dos Trabalhadores e o respeito que ele conquistou conosco, indiferente às nossas divergências profundas que temos, não com ele, mas com o governo Bolsonaro. Então, um elogio público ao papel que ele cumpriu com competência, embora eu não tenha gostado do excesso de competência dele, porque eu não concordava com boa parte da pauta. O outro aspecto é sobre a produtividade desta casa. Desculpe-me a falta de originalidade, mas nunca na história se produziu tanto nesta Câmara como se produziu agora. Inclusive, construções por consenso. Eu quero também dizer que não é prejuízo nenhum cumprirmos o nosso papel de minoria, de oposição, fazendo essas obstruções, porque elas precisam ser feitas. E, principalmente, por que o Partido dos Trabalhadores, juntamente com os partidos da oposição, estão obstruindo? Nós não podemos manter a vida normal num país que já passaram de 104 mil mortes. É como se estivesse sendo normalizado o genocídio. Essa frase foi muito importante, ouvir do deputado federal Alexandre Padilha. Nós estamos achando normal morrer mais de 100 mil pessoas. É como se a vida fosse incorporada à perda que nós temos, a perda de amigos, familiares, de parentes, como se fosse normal. Ou, como diz o presidente Jair Bolsonaro, a vida continua, as coisas vão caminhando. Não pode, nós não podemos admitir, a vida não está continuando. As vidas estão sendo eliminadas. E concomitante ao desrespeito à vida, a prática genocida desse presidente da República, nós temos corte de recursos das universidades. Ora, as universidades públicas são o centro da pesquisa, a iniciativa privada não financia pesquisa nesse país. Quem faz pesquisa são os institutos federais, são as universidades públicas. Estamos cortando 20% dos recursos das universidades. E o desrespeito à educação é tão grande, mas tão grande, que ainda Paulo Guedes fala em aumentar os impostos sobre livros, porque livro é consumo de elite. Olha, só dele afirmar isso prova que ele não lê nenhum livro há muito tempo. A elite devia ter vergonha de ter um ministro da Economia como esse, que defende o corte de recursos de universidade e o aumento de impostos sobre livros. E ao mesmo tempo que ele faz isso, corta o investimento na educação, no desenvolvimento do nosso país, ele não fala nada sobre tributar, sobre lucros, dividendos, não fala nada em tributar as grandes fortunas. Agora, ao mesmo tempo que ele não fala nada em tributar os ricos e as grandes riquezas, ele dá todo o apoio a essa reforma da Previdência que aumentou a miséria no nosso país, e hoje nos jornais defendendo que se pague o trabalhador por hora, nem mensal mais. Ou seja, já não chegam os prejuízos que vieram à classe trabalhadora após o golpe, com a reforma trabalhista, a terceirização, a lei da liberdade econômica, a reforma da Previdência, e agora vamos ser horistas. É o máximo da precarização das relações de trabalho, é um absoluto desrespeito ao povo brasileiro, é a destruição da nação. E aí, quando fala em destruição da nação, eu falo da medida provisória 995. O governo quer fazer com a Caixa Econômica aquilo que ele está tentando fazer com a Petrobras, esquartejando a Petrobras, picando e vendendo aos pedaços como se fosse um monte de imóveis e equipamentos. Como se não estivesse ali dentro tecnologia, como se não tivesse ali décadas de construção de modelo de gestão e qualidade de atendimento e inclusão social. Nós temos que denunciar esse processo de privatização da Caixa Econômica, da Eletrobras, da tentativa, e com muita força, de esquartejamento da Petrobras, ou então a venda dos Correios,
A destruição da Dataprev são as nossas riquezas, resultado de décadas de recursos de cada um de nós, trabalhadores e trabalhadoras desse país, que foram acumulados, que construíram uma riqueza de conhecimento, de prestação de serviço, de instrumento de redução de miséria para ser entregue à mão dos amigos. Por que eu estou dizendo que é à mão dos amigos? Porque não precisa ser economista para saber que em momentos de crise não tem demanda, não tem procura. Privatizar essas empresas agora serão privatizadas a preço de banana. Aliás, a banana está cara nesse momento, perto do que vão fazer. Vão entregar as nossas estatais a preço vil. E quem vai comprar deve ser um dos amigos do BTG Pactual, da mesma maneira que ele fez o acordo do Banco do Brasil com o Pactual, banco que ele foi sócio, deve ser algum amigo de Paulo Guedes e de Bolsonaro do mercado financeiro ou do grande capital internacional que vai se apropriar das nossas riquezas pagando um preço mínimo, porque agora é a hora que os preços estão baixos. Ou seja, o mercado não é comprador, nós vamos entregar as nossas riquezas a preço vil e quem perde com isso? É a população brasileira de novo. São quase 4 anos de Temer, agora de Bolsonaro, com a mesma política econômica de entrega de riquezas e principalmente de morte da nossa população. Eu quero deixar como marca, nesse momento contraditório de morte, e aí sim, é a pauta da morte, é o momento que ficamos com muita tristeza de ver o falecimento de Dom Pedro Casaldáliga. E mais tristeza ainda do quilombola Casa Grande, no sul de Minas, onde você tem a polícia retirando pessoas. Senhores e senhoras parlamentares, durante a pandemia, é um absurdo, não pode ter despejo durante a pandemia, nem em rural, nem urbano. Se a lógica, isolamento social, é cada um no seu canto, como é que vai a polícia tirar as pessoas da casa delas? Tem famílias ali no Casa Grande que estão há mais de 20 anos assentadas ali. Se há um problema judicial, como disse um deputado, do partido do governador, e quer defendê-lo, eu sinto muito, se ele quer defender o problema dele. Agora, não pode deixar passar a pandemia, vamos discutir de novo, vamos construir acordos, vamos dialogar. Como muito bem disse o deputado Arnaldo Jardim, é o diálogo que é a solução. Agora, tirar essa população de lá é crime, é morte. Nesse 13 de agosto, hoje, é um dia também triste, porque é o dia do economista. Eu sou economista, sou professor de economia, e quero dizer que Paulo Guedes e seus assessores economistas envergonham a nossa categoria. O nosso Conselho Regional devia tomar, inclusive, alguma providência, porque o que ele pratica não é economia, é uma imoralidade, é um crime de lesa pátria e não podemos aceitar isso. É dentro disso que nós queremos marcar hoje, queremos uma marca, 13 de agosto, quinta-feira, não podemos votar nada, vamos dirigir os nossos pensamentos, vamos dirigir as nossas intenções, o debate desta casa em respeito aos mortos desse país, em respeito às famílias que passam fome, em respeito aos pequenos e microempresários que quebraram, em respeito àqueles que sofrem pela incompetência de um presidente da República que não consegue enxergar a realidade que vivemos. Não só o Partido dos Trabalhadores. Eu convido a todos e todas que têm sensibilidade, que amam esse país e que têm compromisso com a vida e com a justiça, que unam-se a todos na expectativa e na perspectiva de construir um Brasil mais justo. E esse Brasil mais justo tem que ser, nesse momento, lembrado através de uma mobilização pelo impeachment de Bolsonaro, pelo impeachment de Mourão, para tirar Paulo Guedes com sua política econômica que destrói o nosso povo e juntos desenhar a construção de uma nova nação, daquilo que nós chamamos de pátria, ou, em homenagem à deputada Alice Portugal que estou vendo aqui, mátria, porque na verdade o que nós temos é que construir um espaço que seja uma nação e todos preocupados com o próximo. E o que vivemos hoje é a destruição do Estado brasileiro, o aumento da miséria, da morte, onde a população olha o seu futuro sem esperança, sem sonho. A fé está se acabando. E isso é muito ruim para o povo brasileiro. Por isso, senhores parlamentares, colegas, vamos usar esse dia. Não vamos votar mais nada a partir de agora.
Vamos voltar na semana que vem, vamos continuar nossa produção com extrema competência, como se tem feito, com muito diálogo, e vamos continuar. Mas hoje vamos pensar um pouco mais no que passa o povo brasileiro. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, um grande respeito e um abraço pela vida de Dom Pedro Casaldáliga. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a deputada Cássio para orientar pelo PROS. PROS. Presidente, antes de fazer a orientação, eu queria também, como fez alguns líderes da Câmara, parabenizar o deputado Vitor Hugo pela sua passagem na liderança do governo.